Podem Ser Eleitas, uma série em parceria com a plataforma Impulsa Voto, para que a política nacional seja mais diversa e representativa a partir da eleição de mais mulheres. O objetivo dessa temporada é levar informações de forma simples e objetiva para que mais mulheres queiram se candidatar. Olá, pessoal! Iniciamos neste episódio a temporada 2022 do podcast Elas Debatem, né? E como vocês já sabem, a gente vai fazer uma parceria com a plataforma Impulsa Voto, com o objetivo de que mais mulheres se interessem em se candidatar e que tenham a orientação adequada, acesso a conhecimentos e conteúdos que vão ajudá-las a construir campanhas mais competitivas. E, como vocês já sabem, eu sou a Aimee Martins e quem está comigo nessa temporada é a Luísa, que vocês também já conhecem. Luísa, dá um oi pra gente e fala para nós um pouquinho mais do que vai ser esse episódio. Olá, ouvintes do podcast Elas Debatem. Meu nome é Luísa Souza, estou aqui ao lado da Aimee para a gente tocar essa temporada super importante e interessante a respeito da candidatura de mulheres, né? E a gente precisa pensar também em alguns dados que corroboram o porquê desse nosso projeto, o porquê dessa nossa discussão. Por exemplo, em 2016, o Fórum Econômico Mundial constatou que, se a implementação de políticas de gênero continuasse no mesmo ritmo que é hoje, o Brasil levaria 95 anos para atingir a igualdade entre homens e mulheres na seara eleitoral. Além disso, um ranking elaborado pela ONU, divulgado no ano passado, revelou que o Brasil ocupa o 154º lugar no mundo em representação feminina nos parlamentos mundiais, com 55 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por mulheres, o que equivale aí mais ou menos a apenas cerca de 10% do número total. Só que esses dados não refletem o perfil do nosso eleitorado, né? Porque nós, mulheres, somos 52,5% do eleitorado brasileiro hoje. E isso faz a gente pensar por que nós precisamos de mais mulheres na política. A resposta, ela é simples e bem objetiva. Para além do fato de que a gente precisa de justiça representativa, os dados mostram também que, na média, as mulheres eleitas trabalham mais e são mais eficientes do que os homens neste ambiente de trabalho. É o que mostra o levantamento coordenado pelo Instituto Vamos Juntas. Esse estudo analisou a atuação parlamentar entre os anos de 2015 e 2020 e mostrou que, apesar das mulheres ocuparem apenas em torno de 15% das cadeiras do Congresso, proporcionalmente falando, elas produzem e aprovam mais projetos de lei do que os homens. E o objetivo de apontar esses dados para vocês não é promover ou criar uma competição entre homens e mulheres. Muito pelo contrário, o que a gente quer e o que a gente sempre quis é que toda a sociedade participe desse debate, entendendo que uma política mais representativa da nossa diversidade produz hoje resultados que beneficiam a todos nós. Então, no episódio de hoje, nós vamos aprender, para além desses dados relevantes que a gente trouxe aqui, os procedimentos burocráticos que nos criam tantos receios na hora de considerar uma campanha eleitoral. Para ter essa conversa, nós convidamos duas mulheres incríveis com muito conhecimento sobre esse assunto. A Yasmin Melo Rodrigues e a Tainara Melo. Yasmin, dá um oi para os nossos ouvintes, pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Yasmin, eu sou advogada, tenho 31 anos, sou graduada pela Universidade Federal de Goiás, possuo curso de extensão em Direito Eleitoral pela ESA, que é a Escola Superior de Advocacia do DF, e atualmente eu sou procuradora-geral do município de Lusiânia, estado de Goiás. Muito obrigada pela sua presença, Yasmin. É um prazer ter você aqui com a gente. Tainara, pode dar um oi para o pessoal também. Olá, pessoal. Meu nome é Tainara Melo, eu tenho 29 anos. Eu sou bibliotecária, formada na Universidade de Brasília e tenho especialização em gestão pública. Eu trabalho no poder público nos últimos 7 anos com participação social. Passei pela Casa Civil, pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e atualmente coordeno a articulação social na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Também sou colunista do Congresso em Foco e em 2018 eu fui candidata pela primeira vez. Estou como pré-candidata a deputada distrital em 2022. Tainara, na sua primeira candidatura, essa questão burocrática te assustou? Alguma coisa te pegou de surpresa? Ou você já entrou na disputa bem preparada, sabendo o que vinha pela frente? Eu vou dizer para vocês que eu acho que é quase impossível sentir no conforto de entrar preparada em 100%, principalmente no que tangencia a parte burocrática. Eu já tinha uma vida política bastante ativa, em movimentos sociais, movimentos comunitários e até mesmo um movimento partidário. Então, eu era dirigente nacional de partido, eu tinha sido coordenadora nacional de juventude da campanha da Marina Silva em 2014, e mesmo tendo essa experiência que já tangenciava a política institucional, quando eu me coloquei no papel de ser a pré-candidata, eu percebi que nada da expertise, dos detalhes e dos processos que eu precisava passar, eu tinha conhecimento em relação à burocracia. Então, era quase um Deus nos acuda, porque a gente tinha que descobrir os prazos no meio de uma grande confusão e conseguir compreender o que estava acontecendo. E dependia muito de outras mulheres, de outras pessoas que estavam participando da campanha e que eram especialistas em alguma área da contabilidade, jurídica, porque senão eu me sentia bastante confusa nesse processo. E Yasmin, dentro desse ramo do direito eleitoral, o que você poderia nos dizer que o nosso ordenamento jurídico exige como um requisito para que a gente se torne uma candidata hoje? Quais seriam os requisitos solicitados? Bom, fazendo só um gancho à resposta anterior da Tainara, é importante ressaltar que até eu mesmo, como advogada, no meu primeiro momento, atuando no direito eleitoral, me causou muito temor, porque, assim, é uma área totalmente diversa do direito. É uma área que, geralmente, os cursos de direito, eles não se aprofundam muito, às vezes você sai até da faculdade de direito sem conhecer o direito eleitoral. Então, é um mundo à parte. Nesse primeiro momento, eu fiquei bastante assustada. Minha primeira experiência com direito eleitoral foi em 2018, fazendo algumas campanhas, inclusive a campanha da Tainara, por isso que é bem interessante aqui essa conversa, e eu consegui orientar ela no sentido burocrático. Então, eu me preparei no período anterior ao ano eleitoral todo, fazendo vários cursos, no sentido da gente organizar, fazer um planejamento específico para a campanha. E dentro desse planejamento, eu acho importante que as pretensas candidatas elas tenham em mente que existem prazos e esses prazos eles não podem ser ultrapassados. Um dos primeiros aspectos que eu acho importante a gente levantar é da filiação partidária, porque hoje no ordenamento jurídico não existe candidatura avulso, né? Então, assim, essa candidata ela tem que está afiliada ao partido com um mínimo de 6 meses anteriores ao pleito. Esse ano o pleito será no dia 2 de outubro, então até o dia 4 de abril, 2 de abril, é necessário que ela esteja devidamente filiada. Isto se o partido que ela escolher não tenha um período de filiação maior, porque esse período de 6 meses ele é a regra geral, é a regra imposta pela Justiça Eleitoral, mas pode ser que o partido dela exija 8 meses, 1 ano de filiação. Então, isso é um aspecto muito importante para observar no estatuto social do seu partido. Isso que a Yasmin falou sobre a oferta de direito eleitoral dentro da faculdade de Direito é muito curioso, porque eu fui recentemente acadêmica de Direito e dentro de uma grade de Universidade Federal, em nenhum momento ao longo dos 5 anos de graduação eu tive a oferta da disciplina de Direito Eleitoral. E pelo que eu conversei com algumas outras colegas que também fizeram Direito, mesmo que em outras faculdades, sejam elas federais ou particulares, normalmente o direito eleitoral ele não é ofertado como uma matéria da grade. Às vezes a gente tem que procurar essa matéria ou como uma matéria especial, ou só se a gente for se especializar depois para estudar especificamente direito eleitoral como ramo de pesquisa ou alguma coisa nesse sentido. Isso traz um reflexo lógico, né, que mesmo dentro desse campo jurídico, a gente não é muito estimulado a estudar sobre direito eleitoral e também a entender sobre todos esses procedimentos. Então, por exemplo, se eu quisesse me candidatar, eu precisaria de um estudo à parte da faculdade para entender um pouco mais sobre essas burocracias que você falou, Yasmin, e sobre tudo que a Tainara deve ter passado nesse todo esse procedimento, né, para entrar
para entrar numa candidatura. Voltando um pouquinho, meninas, não ficou muito claro para mim quais são os requisitos de uma pessoa, né, que possa, para que ela possa se candidatar, né? E, enfim, o primeiro passo, então, é fazer a filiação partidária ou teria alguma coisa antes? Bom, do aspecto formal, o primeiro passo de fato é você estar afiliado a uma agremiação partidária. Sem a filiação, não é possível que você participe da convenção partidária, que é uma outra etapa posterior, a qual vai ser incluído o seu nome na nominata do partido. Então, além da filiação partidária, é preciso que você tenha um domicílio eleitoral na circunscrição da qual você pretende concorrer. Então, assim, não adianta nada que a pretensa candidata tenha a filiação no partido, mas seu título de eleitor seja de outro estado, de outra cidade. Então, ela precisa verificar esses dois requisitos básicos. Com esses requisitos, e também é importante que não exista nenhuma pendência em relação à justiça eleitoral, ou seja, multa em aberto, alguma pendência em relação a uma prestação de contas de uma outra candidatura, são os 3 princípios iniciais para se fazer essa candidatura. Tainara, você teve algum apoio do partido em relação a essa parte burocrática? Houve algum tipo de capacitação, de assessoramento jurídico? No geral, assim, da sua experiência e de colegas suas, as campanhas das mulheres estão sendo bem assessoradas pelos partidos? Eu vou falar bem, assim, sendo bem sincera, eu acredito que os partidos, em certa medida, até tentam trazer um mínimo de suporte, mas eles são muito superficiais. Se você pensar em como se organiza a estrutura partidária, elas acabam girando em torno dos grandes nomes que já estão postos. E, consequentemente, a maioria desses grandes nomes são homens. Então, você tem aí alguns deputados já eleitos, que estão buscando a reeleição, algumas figuras que já concorreram ou já foram grandes cargos, como deputado ou como governador. E essas pessoas, elas têm a tendência a centralizar a estrutura partidária. E aí, com essas pessoas, você acaba tendo uma estrutura paralela independente, seu próprio escritório de advocacia, seu próprio escritório de contabilidade. O que eu percebi, que foi um movimento que, inclusive, no meu partido aconteceu e que nós fizemos de forma independente, foi todas as candidaturas mulheres, e aí as candidaturas, principalmente aquelas que estavam mais frágeis, elas tentaram se alinhar às candidaturas um pouquinho maiores das mulheres. Então, a gente se aproximou e tentou fazer a prestação comprar a prestação de serviços de forma coletiva. E isso foi um facilitador, porque a gente criou um pouco de uma rede de apoio para conseguir se relacionar com a burocracia. Porque se a gente dependesse exclusivamente do partido político, a gente ia ficar com um deadline muito atrasado, porque essas campanhas maiores, elas são sempre priorizadas, elas normalmente têm escritórios com exclusividade, e as candidaturas, principalmente de mulheres, ficam correndo ali atrás do rabo. E aí tem uma coisa que é bem importante, eu acho, que de sinalizar, e que foi algo que a Yasmin conseguiu construir especificamente para a minha candidatura, pelo menos em 2018, que era entender que existe uma diferença entre o prazo formal e a preparação para você chegar dentro daquele prazo. Porque o que acontecia? A gente tinha que deixar tudo pronto para ter a conta bancária da candidatura. Só que a partir do dia 1 da campanha, a gente poderia fazer o pedido daquela conta. Se a gente não deixasse tudo preparado com antecedência, a partir do dia 1 da campanha, a gente começava a juntar a papelada e as burocracias e a documentação e a assinatura no banco para a gente ter a conta. E isso criava um lapso temporal que era gigantesco. Então, eu vi muitas colegas minhas, por exemplo, que ficaram 5, 6 dias sem mandar tirar panfleto, porque elas não tinham conseguido abrir a conta, porque a parte da burocracia não estava preparada. Então, senti muito o peso da diferença entre o prazo formal e o tempo de preparação que antecede esse prazo, que tudo precisava ser deixado prontinho. E nessas candidaturas que às vezes estão mais fragilizadas por ter menos estrutura, menos experiência, menos orçamento e prioridade do partido, a gente vai descobrindo ao longo do prazo, assim, nossa, agora começa, agora você precisa de tal documento, agora você precisa de tal certidão, e você vai se atrasando a campanha. Então, a campanha acaba tendo menos do que os 45 dias. Tainara, você falando sobre essa diferença de tempo entre o prazo formal e o tempo de preparação, e você comentou que a Yasmin te auxiliou, né, durante esse período de preparação.
Você acha que é necessário um amparo jurídico para essas pessoas que estão se candidatando, para que elas decifrem um pouco dessas questões burocráticas? Porque às vezes é uma questão até de acesso àquela linguagem que está sendo colocada, né? Às vezes a gente tem editais que são complexos para a gente interpretá-los. Você acha que é necessário uma assessoria? Porque a Yasmin é advogada, né? Alguém desse ramo para dar uma orientação para essas mulheres que estão se candidatando, mesmo que não seja de forma privada particular. Talvez os próprios partidos deveriam oferecer essa assessoria jurídica para orientar essas mulheres que querem se candidatar? Eu acredito que isso deveria ser o básico de todas as candidaturas. Os partidos, enquanto instituições coletivas, que são aquelas instituições que estão viabilizando as candidaturas, deveriam assumir a responsabilidade em conjunta com cada uma dessas candidaturas para fazer a prestação de contas, tanto a parte jurídica como a parte de contabilidade. O que eu senti é que existe uma formação, existe uma compreensão da linguagem, porque nem sempre é só a interpretação da norma que está vigente. Então, uma coisa que eu percebi, acho que a Yasmin vai até querer comentar sobre isso, é que como a parte da justiça eleitoral ela é fluida. Então, todo o processo eleitoral, por mais que você não tenha milhares de reformas eleitorais, mas essas micro-reformas eleitorais mudam totalmente a regra do jogo. E aí você, basicamente, tem uma escolha, ou é tentar entender o que está escrito na lei, quais são as regras para você ser candidata, ou panfletar e convencer as pessoas que seu projeto político é um projeto político importante. Então, os dois subsídios essenciais para qualquer candidatura e para as candidaturas femininas que têm menos estrutura, com certeza, tivesse que priorizar do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de estratégia, é ter uma assessoria jurídica qualificada e uma assessoria contábil qualificada. E é essa a proposta da plataforma Impulsa Voto, né? É a nossa parceira aqui, que é justamente promover essas capacitações, essas formações, fazer monitorias com essas candidatas, porque a gente sabe dessa realidade que são poucas que realmente conseguem ter acesso a esse assessoramento jurídico, né? E depois da filiação, quais são os próximos passos? Assim, tem uma etapa que é mais crítica, que essa você tem que ficar muito atento, porque, enfim, é aquela que mais preocupa todo mundo? Depois, que a gente falou até agora sobre a parte que antecede o registro da candidatura, né? Falamos dos requisitos básicos, que é a filiação o domicílio eleitoral da candidata. Depois desse período, ela passa pelo período da convenção partidária, que é quando o partido, de fato, vai escolher a nominata, e após esse período, eu entendo que a parte mais crítica da candidatura é o registro da candidatura. Então, o que acontece? As convenções, elas ocorrem de 20 de julho a 5 de agosto. E aí, após esse período, é o período que se inicia o prazo para o registro de candidatura, que é quando você vai apresentar aquele rol de documentos de quitação eleitoral, nenhuma pendência com a Justiça Federal ou com a Fazenda Pública, documentos pessoais, né? E o comprovante de filiação partidária. Esse rol de documentos, ele é inserido e transmitido à Justiça Eleitoral por meio de um sistema próprio. E, assim, enquanto isso, a candidata não precisa se preocupar, porque quem faz esse trabalho é a contabilidade que necessariamente estará vinculada ao partido, porque é de interesse do partido, nesse momento, fazer o registro dessas candidaturas. Porque se você não compreende a cota, por exemplo, de 30% de gênero, o partido pode vir a ter seus mandatos lá na frente cassados. Então, assim, esse registro de candidatura é muito importante. Ele vai acontecer até o dia 15 de agosto, sendo que a partir do dia 16 de agosto é o período que já está liberado a propaganda eleitoral, o pedido de voto e etc. Luísa, você tinha alguma pergunta? Não, eu estava pensando... Yasmin, levando em consideração, então, essas datas que você apontou para a gente, se eu decidisse hoje me candidatar, ainda estou em tempo, ainda há tempo, apesar dos processos burocráticos que a gente está apontando aqui, se eu quisesse começar hoje, ainda teria tempo para eu me candidatar, e qual seria o meu primeiro passo, assim, para além dessa filiação partidária? Todo o tempo do mundo, Luísa. Na realidade, você ainda tem tempo de hoje, né?
A gente está em fevereiro e é interessante para as candidatas que estão, as pré-candidatas, na realidade, né, que nesse período a gente não se fala em candidatura e sim pré-candidatura, só após as convenções partidárias que você pode dizer que, de fato, é uma candidata. Existe na Justiça Eleitoral já um calendário disponível e ele pode organizar muito bem o planejamento dessas candidatas, que é está no tse.jus.br/eleições/calendário eleitoral. Nele você vai encontrar mês a mês todos os prazos importantes para que se ocorra os preparativos para a campanha. E aí, assim, nesse mês de fevereiro, a gente não tem nada, nenhuma previsão em relação a esses prazos. A gente está gravando em fevereiro, mas o podcast vai sair em março. Então, quem estiver nos ouvindo, provavelmente vai estar ali no dia 15 de março, 14 de março. Certo. Então, é importante, nesse mês de março, a gente observar o seguinte, o que a gente tem no calendário, que merece relevância, é o período da janela partidária. Então, se a gente não está falando nesse aspecto de uma pretensa candidata, mas de uma que já tem um mandato eletivo e queira mudar de partido, ela tem que observar esse período de 3 de março até o dia 1º de abril para fazer essa alteração do partido, porque o partido, ou o mandato eletivo, não é da candidata, não é da parlamentar, é do partido. Então, assim, para que ela saia e não perca esse mandato, ela precisa de justa causa. E uma dessas possibilidades é através da janela partidária. Aí, em abril, a gente, olhando esse calendário aqui que eu citei, que é possível extrair lá do TSE, da página do TSE, abril a gente tem esse período de filiação após a transferência de título, e tem uma data que é muito importante para essas candidaturas femininas, que é o dia 15 de maio. Esse 15 de maio tem que ficar fixado na cabeça de todo mundo, que é a data que é possível fazer o financiamento coletivo. Então, antes mesmo de você passar pela convenção partidária, você já pode começar a arrecadar recursos para a sua campanha. Então, para além desse aspecto formal que a gente já falou e burocrático, a gente tem esse aspecto material, que é o do planejamento, que é nesse período de pré-candidatura, se estabelecer critérios já para quem vai prestar serviço, quem vai acompanhar a parte do marketing da sua campanha, quem vai acompanhar a infraestrutura e a questão financeira, que é primordial. Então, assim, é possível a vaquinha coletiva a partir do dia 15 de maio. No site do TSE, eles deixam uma lista das empresas que estão autorizadas a fazer essa vaquinha coletiva. Então, assim, você faz seu cadastro e pode utilizar dessa plataforma. Aí você só vai conseguir o quê? Arrecadar esse valor se sua candidatura, de fato, vier a ser referendada pela convenção partidária. Esse assunto das vaquinhas coletivas é muito interessante, financiamento coletivo é muito interessante, a gente vai tratar sobre isso num episódio específico, porque é complexo e é uma coisa que as pré-candidatas têm muita dúvida. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você para encerrar, Yasmin, e a Luísa faz a última para a Tainara, pode ser? Então tá. E o que pode acontecer caso haja descumprimento dessa questão burocrática em alguma das etapas, Yasmin? Eu posso dividir esse período eleitoral em 3 etapas para a candidata. A de pré-campanha, a de campanha e a de prestação de contas. A de prestação de contas, ela funciona como um durante e um após campanha. A pré-campanha, ela é necessário se ater ao registro de candidatura. Então, caso você não entregue a tempo toda a documentação necessária, o rol de documentos, para que o partido proceda com o seu registro, aí sua candidatura vai ser indeferida pela Justiça Eleitoral. E o partido vai ter um prazo para substituir sua candidatura. Então, assim, a primeira consequência é essa. Simplesmente você não vai conseguir levar à frente a campanha eleitoral. Durante a campanha, o que tem que ser observado muito são as regras eleitorais em relação à propaganda eleitoral.
que não seja nenhuma propaganda irregular, sob pena de aplicação de multa que varia entre 5 e 30 mil reais, e que para uma campanha com poucos recursos financeiros pode ser muito prejudicial. No terceiro ponto, a prestação de contas, ela é a parte mais crítica da campanha, que depende de uma parte mais técnica mesmo, né? Que é a assessoria jurídica, uma administração financeira e a contabilidade. E nesse período, caso haja a desaprovação das contas, o que acontece é que pode haver uma ação de investigação judicial eleitoral em relação à possível irregularidade, a possível fraude, e isso pode gerar inegibilidade da candidata. A rejeição das contas, a mesma coisa, as contas serem consideradas como não apresentadas, ou seja, se não for apresentado um documento básico, que é, por exemplo, os extratos bancários de todas as contas que foram abertas, isso pode gerar a rejeição e, por consequência, a inegibilidade da candidata para as próximas eleições. Rapidinho, Luísa, eu lembrei da Karen, da Elas no Poder, falando sobre o termo criminalização burocrática, que me chamou muita atenção, que é um termo conhecido entre candidaturas de minorias sociais, que são pessoas que após que passa a fase da candidatura ficam com várias pendências eleitorais, com dívidas, justamente pela falta de assessoria, pela falta, né, de ter um direcionamento correto de como lidar com essa parte burocrática, né? Então, é algo que realmente a gente tem que estar muito atenta para não ser um processo traumático também, né? Porque muitas mulheres saem traumatizadas das campanhas, tanto, enfim, por diversos aspectos, né, como violência política, de gênero, mas a questão da burocracia é algo que assusta muito. Tainara, então já que a gente tem você aqui enquanto uma pré-candidata, né, eu queria que você contasse para a gente um pouco se essas experiências que você teve antes de entrar como pré-candidata em movimentos, em algum tipo de ativismo, isso influenciou nessa sua escolha para ser pré-candidata, e se participar desses movimentos políticos, mesmo que não como pré-candidata ainda, dá um pouco de orientação para você em relação, assim, participar das causas acaba estimulando que a gente tenha mais vontade de se pré-candidatar? Eu acredito que o resultado de querer ser candidata, ele vem do impulso da gente observar a sociedade, observar os problemas que a gente vivencia e ter o desejo de mudar essas estruturas. E muitas vezes a gente pensa, e tá certo, e é necessário pensar em cada coisa do dia a dia que nós somos impactadas. Seja no transporte, seja do ponto de vista salarial, seja do ponto de vista do mercado de trabalho, de assédio, do ambiente da educação, em todos os espaços. E tem algo que é um pouquinho invisível nessa história. Eu sempre digo que a disputa eleitoral, ela não começa quando você é candidata, ela começa quando você entra num partido. Porque é para você garantir o espaço, você garantir a compreensão de como ele funciona, como as coisas são negociadas. Então, eu sinto, por muitas vezes, já senti, eu pessoalmente, já vi amigas, já vi conhecidas sentindo medo e preocupação em relação à burocracia e ao susto, é um terror em relação, meu Deus, como é que isso vai funcionar? Nossa, o que vai acontecer? Eu brinco que eu falo assim, gente, eu vou sair daqui presa, né? Então, a gente fica, né, catastrófica, porque é um mundo totalmente novo. E a verdade é que a gente só tem como entender e acessar esse espaço a partir do momento que a gente entra. Então, a gente nunca vai estar preparado o suficiente do lado de fora para falar, agora eu consigo entrar e agora eu posso ser candidata. Então, se a gente busca essa transformação na vida das pessoas, a gente precisa encarar essa burocracia como uma burocracia que a gente enfrenta em várias outras coisas da nossa vida. Quando a gente quer tirar um documento novo, quando a gente quer fazer o financiamento de uma casa, quando a gente está tentando pegar o nosso INSS. Então, na vida, a gente passa por essas burocracias e, apesar de complexas, elas podem ser enfrentadas. E aí, um conselho, acho que uma dica que eu dou, que foi o que me trouxe a capacidade de lidar com isso da melhor forma possível, foi estar cercada de pessoas que poderiam me apoiar, então, que estavam dispostas a aprender o que já sabiam em relação a esse processo burocrático,
e também fazer uma rede de apoio com as próprias pré-candidatas. A concepção de disputa, Yasmin trouxe algo que é muito importante, o mandato ele é do partido, porque são instituições coletivas, né? Nós estamos falando de que várias pessoas juntas precisam ter uma quantidade de votos para você entrar em uma cadeira legislativa. Então, ter essa compreensão é importante para você saber que você não está disputando com aquelas pessoas. Então, fazer uma rede de apoio, conseguir identificar serviços que podem ser contratados em conjuntos, pressionar a estrutura partidária para que atenda essas mulheres em conjunto, é um passo importante para você conseguir vencer isso. E ter organização e disciplina, porque com a organização você consegue lidar com o processo um por um e lidar com os problemas que vão vindo no meio do caminho de forma muito mais tranquila. Bom, Tainara, eu espero que com esse seu relato, esse seu depoimento, as mulheres não se desencorajem, pelo contrário, né, que elas se animem e que é possível passar por esse período sem maiores empecilhos e consequências futuras. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje. Acredito que esse debate inicial aqui vai ajudar muitas mulheres que estão aí em dúvida, se querem, se não querem, a buscar, a se interessar. E nós estamos aqui disponíveis justamente para promover essa formação, essa capacitação. Obrigada, gente. Foi um prazer participar e obrigada por vocês estarem prestando esse serviço de trazer informação que é tão importante para quem quer concorrer, para quem quer estar no espaço de... Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui hoje, tá? Precisando, estou sempre à disposição. E não desanimem, não desistam, quem nos escuta aí, porque burocracia existe em todo espaço de poder e deixa para o advogado, para o contador, cuidar da parte mais burocrática e vamos seguir. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva para receber notificações de novos episódios e compartilha com as amigas, ok? Você pode acompanhar a gente no Instagram, @coletivoelaspodem e no @impulsa.voto. E ainda ter acesso a muito mais conteúdos que vão te ajudar a fazer uma campanha mais competitiva através da plataforma Impulsa Voto. Até a próxima!